Irmãos, eu tinha um texto aqui preparado para a gente poder ler, para darmos início a esse estudo sobre as 7 igrejas do Apocalipse, as 7 igrejas da Ásia Menor, mas eu vou começar aqui propriamente com o estudo da igreja, e depois a gente, tendo um tempinho, a gente vai ler esse estudo que o pastor Marcos preparou, seria uma introdução, mas a gente coloca ela como um resumo daquilo que a gente estudou. Alguém tem aquela Bíblia Ara, a Almeida Revista Atualizada? Alguém tem aí? Não? Eu ia pedir para a gente ler algum dos textos aí, mas algum irmão que está mais preparado, puder ler Apocalipse capítulo 1, aliás, capítulo 2, quando fala da igreja, leia aí sobre a igreja de Éfeso, só para a gente dar início aqui então. Alguém está no jeito aí? Quando ela já começa a falar das igrejas, normalmente está destacada aí, né? A igreja de Éfeso, amém. Aí algum outro irmão já fica preparado aí a partir do versículo 8, a carta em Esmirna, para a gente poder, vai estudando, vai lendo esse texto. Irmãos, a igreja de Éfeso é uma igreja que o Senhor trouxe um ensinamento para ela, porque era uma igreja que tinha perdido o primeiro amor. A igreja de Éfeso, o ponto-chave dela, Jesus elogia a perseverança dessa igreja, a paciência, a rejeição de falsos apóstolos, mas critica severamente o abandono do seu primeiro amor. Isso se refere à paixão e dedicação iniciais a Cristo. O problema da igreja de Éfeso, embora fosse uma igreja muito ortodoxa, ativa, muita fé havia entre ela, havia se tornado fria e mecânica. Suas obras e esforços se mantinham, mas o coração e a motivação original, a conexão pessoal e fervorosa com Jesus havia se perdido. Eles agiam corretamente, mas sem o amor que era a fonte de tudo. E Jesus então exorta ela, através desse texto que foi lido, Jesus os exorta a se arrependerem, a lembrarem onde caíram e a praticar as primeiras obras, sob a ameaça de que o seu candelabro, símbolo da presença e testemunho, seria removido. O que é valorizado não é apenas o que se faz, mas por que se faz. E a promessa para essa igreja, para aqueles que vencerem, será dado o direito de comer da árvore da vida no paraíso de Deus. É interessante, uma característica interessante da igreja de Éfeso, é que a igreja de Éfeso, na verdade, a cidade de Éfeso, ficava em uma localidade, onde era uma localidade de passagem, onde passava por ali comerciantes, investidores daquela época, enfim. Era um local de pessoas que, então, eles eram conhecidos. Eles tinham essa característica especial de ser um lugar onde as pessoas passavam por ali. Pessoas que estavam fazendo turismo, negócios, vendedores. Então, era um lugar de passagem. E quando Jesus fala para ela que eu ando no meio de vós, é algo que traz isso à memória deles. Para dizer para eles, olha, eu estou andando no meio de vocês também. Eu passo no meio de vocês. O candelabro, nesse caso aqui, representa a presença de Deus, ou a passagem de Deus, a permanência de Deus no meio do povo de Éfeso. E uma outra questão interessante que essa igreja, lá era uma igreja em que eles fabricavam, eles tinham habilidades, objetos de barro, estátuas, ídolos. Então, era uma cidade onde se fabricava, tinha-se essas características de não só fabricar, mas desenvolver ídolos e novos deuses. E é por isso que o Senhor, quando Ele diz, nesse texto, eu queria até que a Giane ficasse com ele aberto ali, Ele fala que eles eram motivados, ou seja, eles mantinham firme na certeza, se esforçavam, na verdade, para manter um coração fervoroso a Jesus. Mas, por conta de tudo isso, o meio em que eles viviam, eles tinham se perderam no meio do caminho, diante de tudo aquilo que foi, da realidade que eles viviam. E nessa questão aí da habilidade que eles tinham de conviver com isso, eles acabavam se envolvendo com esses ídolos, com a criação dessas imagens, que a presença de Deus já não parecia mais, como é que eu posso dizer, tão importante assim. Porque eles começavam a entender que a presença, ou seja, a imagem ali representava mais um Deus do que o Deus que era invisível.
quando o Senhor disse para ele, através dessa promessa, quando Jesus disse que para que eu não retire do meio de vocês o candelabro, ou seja, a minha presença, ele está dizendo, eu estou presente aí no meio de vocês. Mas vocês precisam entender isso. Precisa saber que não é no meio dos ídolos ou no meio das imagens que eu estou presente. Alguém pode ler para nós agora a igreja de Esmirna, capítulo 8, acho que é isso. Versículo 18, aliás, capítulo 2, versículo 8. Quando eu estava preparando esse estudo, foi interessante que essa aqui é a igreja de Esmirna, juntamente com Filadélfia, é uma igreja onde Jesus não fez nenhuma crítica. Ele não colocou nessa igreja de Esmirna e também de Filadélfia, ele não colocou grandes críticas a ela, dizendo que tinha coisas muito erradas nela. E foi interessante que quando eu estava preparando, eu falei assim, puxa, mas se o próprio Jesus não colocou nenhum tipo de crítica, né, não foi incisivo em dizer, vocês precisam mudar nisso e tal, é uma igreja perfeita. É uma igreja que está tudo bem nela. E a gente tem a tendência a pensar nisso mesmo, né? É uma igreja que está totalmente naquilo que Deus quer, na vontade de Cristo. Só que não é bem assim. Esmirna ela era conhecida por abrigar importantes eventos, instalações esportivas, incluindo ela era sede dos Jogos Olímpicos, e um grande estádio existia dentro dela, na cidade de Esmirna. Existia um estádio muito grande para aquela época, né? E o Senhor disse para ela, olha, ao vencedor, vocês vão receber a coroa, lá no final. Você pode repetir o texto onde ele fala que é o vencedor, bem no finalzinho E é interessante que em todas essas cartas enviadas às 7 igrejas, nós vamos encontrar sempre Jesus ensinando algo para essas igrejas que fazia menção àquilo que verdadeiramente ela vivia. É interessante como que Jesus, nos ensinamentos dele para nós, para todos os nossos dias, ele nunca vai nos dar um ensinamento que é fora da nossa realidade. Ele nunca vai nos ensinar algo que a gente não vai entender, que a gente não vai compreender. Então, veja bem, lá em Esmirna era uma cidade onde aconteciam os jogos, e eles tinham lá dentro da sua característica, aqueles que eram vencedores desses jogos, eles recebiam aquela coroa, que acho que recebe até hoje, né? Nos Jogos Olímpicos, que é principalmente natação Oi? Eles recebiam essa coroa, que era uma coroa feita de... Eu não lembro bem... de louros. Ela era de louros. Né? Até hoje, se digitar lá no Google, lá, você vai ver aquela coroa de louro, né? Com umas folhazinhas. Então, eles tinham isso como primícia lá. Era algo importante para eles. Então, Jesus quis alcançar o coração deles com o ensinamento e dizer assim, olha, ao vencedor, eu vou te dar a coroa. Porque era algo que eles entendiam, que fazia parte da vida deles, né? E o ponto-chave dessa igreja de Esmirna, que é uma das únicas igrejas, junto com Filadélfia, né, como eu disse, que não teve muita crítica de Jesus, a mensagem é de encorajamento e conforto diante da perseguição e pobreza. O problema da igreja de Esmirna que enfrentava era tribulação, pobreza material, mas era espiritualmente rica. Foi o próprio Cristo que disse, né? Eles eram oprimidos pela sociedade, por uma sinagoga de Satanás, provavelmente judeus que se opunham ferozmente ao cristianismo. Jesus os avisa sobre a futura perseguição que incluiria prisão e tribulação por 10 dias. A instrução é para que eles não temam o que estão prestes a sofrer e sejam fiéis até a morte. Está em Apocalipse 2:10. E a perseguição não é um sinal de abandono, mas uma provação da fé. E uma promessa para ela. Para aqueles que forem fiéis até o fim, a promessa é a coroa da vida, como nós falamos, a garantia de que não sofrerão o dano da segunda morte. E a gente deixando um pouquinho aqui, e foi interessante, né, eu estou falando sobre isso, que foi interessante esse estudo, e quando eu olhei para essas duas igrejas, e pensei, nós temos tanta coisa aqui, essas igrejas já foi aprovada por Jesus, está ótimo, nós vamos falar o quê, né, sobre alguém que foi aprovado? Se foi aprovado, glória a Deus. Mas a gente romantiza muito isso, né? A impressão que dá assim, olha, o pastor está aprovado, um grande homem de Deus. E a gente não olha, né? É aquele ditado que a gente fala, né? Vê a pinga que bebe, mas não vê o tombo que leva.
A gente não consegue entender o que essas igrejas estavam passando, ou o que uma pessoa que caminha, que é aprovada por Cristo, o que ela passa para ser aprovada. Então, para a gente parece que está tudo bem. Por exemplo, deixando de romantizar isso, a perseguição, e a gente também romantiza uma outra coisa, né? Por exemplo, assim, eu fiquei pensando muito nesses dias, e eu também sou assim, não estou aqui falando de ninguém. Por exemplo, a gente romantizar muito sobre os judeus, né? Olha, os judeus, é o povo de Deus. Né? Vamos lá em Jerusalém. Eu também quero ir lá. Mas a gente romantiza demais. Os judeus foram um povo que foram perseguidores dos cristãos e são até hoje. Não são todos. A gente enxerga hoje Israel, lá o povo judeu, como um povo que é livre, né? E a verdade é mesmo. Lá tem muçulmano, lá tem hindu, tem cristão. Lá em Jerusalém tem de tudo. E eles são realmente um povo livre, mas eles são um povo muito crítico ao povo cristão. Então, às vezes, a gente romantiza demais, né, dizendo, olha, porque o povo de Deus, e é também, mas nós também somos. Nós ainda somos mais, porque fomos alcançados pela graça. Eles vão ter que entender um dia sobre o Salvador Jesus Cristo. Então, um dos maiores problemas que essa igreja enfrentou foi a perseguição justamente dos judeus e do imperador. Era uma igreja extremamente perseguida. E a gente olha, Cristo estava aprovando aquela igreja, ele não fez nenhuma crítica a ela. Mas por que ela estava sendo aprovada? É porque ela passou por situações ali no texto, você já vai entender. E outra questão, os crentes lá em Esmirna, eles estavam sendo atacados e mortos. Por exemplo, eles eram forçados a adorar o imperador como Deus. Então, assim, como é que a gente romantiza uma situação onde a gente precisa carregar a lição dessa igreja, de dizer, puxa vida, que igreja que sofreu, hein? Apanharam igual boi na horta ali, passando por situações. Imagina nós aqui, né, os cristãos, daqui a pouco, do jeito que a coisa está indo, não sei não se não vai acontecer, né? Daqui a pouco, todos nós vamos ter que ter uma estátua do Alexandre de Moraes para a gente adorar ela, se prostrar diante dela. Irmãos, parece que é um troço tão longe, mas lá os cristãos eram obrigados a adorar o imperador, que além de ser perseguido pelos judeus, né, o chamado povo de Deus, eles eram obrigados a fazer isso. E olha como é que é interessante, de uma só vez foram lançados do Monte Pagos 1.200 crentes jogados, encurralados ali pelo exército, foram jogados em cima desse monte, 1.200 de uma vez só. Por exemplo, o bispo lá de Esmirna, ele chamava Policarpo. O Policarpo, ele foi queimado vivo por não negar Cristo. Ficaram por 1 hora queimando ele, passou por todo aquele sofrimento Policarpo, porque ele não negava, porque era uma igreja firme. E olha que interessante que era uma igreja sofrida, pobre, não tinha recursos, passava por todas essas situações, e eles permaneciam firmes. Aí eu fiquei pensando, puxa vida, como que eu não vou falar de uma igreja dessa, né? Na verdade, vamos falar mais dela. Porque era uma igreja que estava passando por todos esses sofrimentos, luta, perseguição. E os judeus eram muito, muito cruéis, irmãos. Por isso que às vezes a gente tem, assim, né, é interessante falar isso, essa questão de a gente ficar sempre romantizando a situação, né? Olha que bonito, hein? O irmão ora e Deus usa, mas o que ele passa? A gente quer às vezes, né? E quem não quer? A gente quer ser usado por Deus, quer ser instrumento de Deus, mas precisa entender também que nós passamos por lutas para a gente poder chegar a isso. Então, por conta de todas essas perseguições, tudo aquilo que eles passavam, eles foram aprovados, né, por Jesus. Mas, ao mesmo tempo, Jesus dá essa instrução para eles, né? Para que eles não temam. E ainda, para eles não temerem o que vai acontecer. E ele diz assim para eles ainda, sejam fiéis até a morte. E nesses detalhes que a gente vê. E eles... É interessante dizer que quando Jesus fala assim que eles vão passar por 10 dias de uma grande tribulação. Imagina, tudo aquilo que eles já tinham passado. E eles ainda tinham 10 dias ainda para passar por uma grande luta terrível. Mas ele diz, olha, ser fiel até a morte. E a gente entende por que Jesus não fez duras críticas a eles, né? O que eles passavam era algo assim terrível mesmo. E mais uma vez,
A gente fala sobre essa questão de que eles, por serem muito ligados a esses jogos, né, olímpicos, por entenderem muito sobre isso, né, sobre esporte, Deus diz para eles serem perseverantes. Fala qual é que eles têm, né? Vamos agora para a igreja de Pérgamo. Quem está com ela que pode ler para nós aí? Nem sei qual versículo que é a igreja de Pérgamo. Versículo 12. Pode ler bem alto para nós, por favor. Interessante, né? A igreja de Pérgamo, uma igreja muito comprometida. É interessante que a maior ou a segunda maior biblioteca da época era a biblioteca de Pérgamo, da cidade de Pérgamo, né? E eles foram também criadores, eles foram os descobridores do pergaminho feito de pele de animais. Então, eles tinham algumas características entre eles, que depois nós vamos ver também Jesus falando com eles sobre isso, sobre essas peculiaridades, porque outros lugares não conheciam coisas que eles conheciam, né? Eles eram de muita leitura, se envolvia muito com a literatura, por ter, né, essa grande biblioteca. Eram também conhecedores da criação do pergaminho feito de pele de animais. Então, o Senhor Jesus, ele usava características e conhecimentos que eram locais, de cultura local, para falar sobre eles. E eu fico imaginando, por exemplo, se Jesus enviasse uma carta a nós hoje, para nos ajudar, para nos instruir e para nos repreender. Eu fico pensando, como que seria essa carta? Você parou para pensar nisso já? A partir de hoje, pensa nisso. Se Jesus enviasse uma carta através do apóstolo dele, através do homem dele, enfim, revelasse uma carta a nós, carta à Igreja Presbiteriana Independente em Chapadão do Sul. Como que seria essa carta? Eu imagino que certamente as orientações dele viriam através de algo da lavoura, tipo assim, olha, né, como o girassol ou como a soja, alguma coisa que fosse algo que todos nós podíamos entender facilmente. E era assim que ele fazia com eles também. O ponto-chave, Pérgamo é onde o trono de Satanás está. Uma cidade pagã, o centro de culto ao imperador. Olha que interessante. Lá, quando nós falamos sobre Éfeso, aliás, aqui, né, quando nós falamos sobre Esmirna, era uma igreja que eles morriam por não adorar o imperador. Mas já nessa outra aqui, eles já se inclinavam a isso, né? Nós vamos ver na igreja de Pérgamo, por exemplo, que eles já se inclinavam a isso. E diz assim, e a igreja, nesse caso, é elogiada por manter a fé, mas criticada por permitir a heresia em seu meio. Eles estavam contaminados, eles não eram todos que iam lá se prostrar diante de estátua ou diante do imperador, mas era uma parte, alguns estavam ali no meio, contaminando. E, embora fiéis à doutrina principal e até mesmo tendo um Marte, né, que era Antipas, e é interessante, assim como nós falamos agora há pouco aqui do... Como é que é o nome dele? Cleopas, né? Que era o bispo da igreja. Deixa eu ver como é que era o nome dele aqui. Foi que nós falamos que ele morreu aí queimado. Antipas, né? E aqui nós vamos ver aqui que ele era o bispo da igreja naquela época, né? Ele foi um mártir. O historiador, esqueci o nome dele agora, ele conta que ele foi queimado, ele foi um mártir porque ele foi colocado
dentro de um boi de bronze. Eles tinham um boi de bronze muito grande, e ele foi colocado lá dentro, né? Flávio Joséfo. Ele foi colocado dentro desse boi de bronze e foi cozido vivo. Ele morreu lá dentro daquele boi, sendo cozido vivo. Amados, olha como que é interessante quando a gente olha para a história ou para as cartas, e daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Porque encabula, às vezes, você pensar, por que Cristo falou através de João somente as igrejas da Ásia Menor? Não tinha, mas tinha muito mais igrejas. Não era só elas lá. E por que ele falou com aquelas 7? Qual que é a diferença daquelas 7? Esse dia eu estava conversando com o pastor, discutindo sobre algumas coisas assim, até foi interessante quando eu falei para ele, pastor, assim é na Ásia Menor ainda, né? Um espaço pequeno geograficamente, de uma região, onde ficavam essas 7 igrejas. Aí fala, por exemplo, aqui nesse caso, a igreja de Pérgamo. Pérgamo era uma cidade, era um local. A igreja de Pérgamo, mas era só uma igreja que tinha lá, não tinha mais. A igreja de Pérgamo, certamente, eu entendo, isso aqui não é, quero deixar bem claro aqui, não é um estudo teológico, tá? É um pensamento por conta de detalhes que a gente vê nessas cartas. Eu entendo, por exemplo, que a igreja de Pérgamo, ela tinha um nome. Por exemplo, Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Ela é o quê? Ela é uma igreja presbiteriana independente que começou no Brasil. Ela é a fundação, o fundamento dela foi no Brasil, por causa de algum motivo. A igreja, vamos colocar uma igreja aqui que é daqui de Chapadão. Por exemplo, a Comunidade Adoração e Fogo. Ela pode um dia se expandir para outros lugares? Pode. Então eu imagino que sim, seja uma igreja em que Cristo está falando com aquela igreja, mas expandindo para todos, não só para ela ali, para aquela cidade, né? Mas para aquela igreja que cresceu e alcançou. E como ela era uma igreja que precisava zelar pela sua doutrina, ela precisava, então, como, por exemplo, mandar para nós, vamos mandar uma carta ao presbitério Vale do Rio Aporé. Aí chega lá para o presidente do presbitério e ele, então, espalha para as igrejas que fazem parte do presbitério. Não estou dizendo que é um estudo teológico, até porque tem uma delas aqui, deixa eu só ver se eu acho rapidinho aqui, em qual delas que... Daqui a pouquinho nós não chegamos nela ainda. Que fala assim, você tem nome de quem vive, mas você está morta. Se eu não me engano, é a igreja de Filadélfia. Ela diz, você tem nome. Então, peraí, essa igreja tinha um nome. Certamente foi dado para ela, olha, Igreja Espaço Vida. Vamos colocar aqui, né? Então, por isso que eu entendo que foram igrejas, isso não é um pensamento meu, foram igrejas que foram enviadas essa carta a elas. A igreja de Pérgamo, uma igreja que iniciou em Pérgamo, mas não quer dizer que era só ela ou era só aquela igreja. Não, podia ter um monte de congregações na cidade, enfim. Algumas delas, a característica é ela. Ele falava, és pequena. Então, ele já dá essa característica. É uma igreja pequena, talvez é uma igreja só ela, não tem mais. Mas ele gostava daquela igreja pequena, então ele resolveu falar a ela. Né? Daqui a pouquinho nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Mas... ele diz ainda para ela, né? Embora fiéis à doutrina principal, e até mesmo tendo um mártir, que foi Antipas, a igreja tolerava 2 doutrinas, por exemplo, a de Balaão, que incentivava a idolatria e a imoralidade sexual, e a dos nicolaítas, doutrina que provavelmente relaxava as normas morais em nome da liberdade cristã. Por exemplo, Balaque e Balaão, quando, por exemplo, o imperador chamou Balaão para dizer sim, e Balaão tinha força, tinha poder espiritual para abençoar ou para amaldiçoar, ele disse, não, amaldiçoou esse povo, amaldiçoou esse povo. E quando ele ia amaldiçoar, ele não conseguia amaldiçoar, ele falou, só tem uma forma, só tem uma maneira da gente conseguir vencer esse povo. É fazendo o quê? É colocando mulheres envolvidas no meio desse exército, no meio desses homens, e eles vão se contaminar com essas mulheres. E aí Deus vai se afastar deles. Olha como é que é interessante. Então Balaque e Balaão colocaram essa estratégia, que a princípio era uma estratégia militar, para que pudesse ser vencido, mas essa estratégia ela foi se disseminando. E aqui eles estavam falando, ele disse para a igreja aqui, que eles estavam usando a doutrina de Balaque e de Balaão no meio da igreja. Ou seja, o povo de Deus, eles eram envolvidos com essas doutrinas e com essas
essas armadilhas do diabo, e às vezes isso serve para nós, todos os dias, para a gente entender que nós vivemos em um meio, em um mundo, onde nós somos envolvidos por essas coisas sutis. Não é chegar aqui e dizer, vou mandar um meteoro, vou destruir a igreja de Chapadão do Sul. Não, eu coloco no meio delas contaminações que vão fazer com que ela vai desviando pouco. E ele ainda fala um pouco mais sobre a doutrina dos nicolaítas. Meu Deus do céu, isso aqui afetou outras igrejas também, né? Ela, por exemplo, ela relaxava normas morais em nome da liberdade cristã. Os nicolaítas, eles tinham uma doutrina assim. E por isso que é fácil de introduzir no meio da igreja. Eles eram cristãos, nós somos cristãos e nós vivemos pela graça. Nós somos alcançados pela graça. Então, como nós somos alcançados pela graça, nós podemos pecar. E eles iam mais longe, eles diziam assim, quanto mais nós pecarmos, vai ficar melhor, porque nós vamos ser mais alcançados ainda pela graça. E com essa conversinha, eles dominavam a igreja de Cristo, e principalmente essa igreja aqui. E essas estratégias do diabo nós vemos, né, que é a mesma estratégia usada hoje também, quando nós somos envolvidos às vezes, né? O nosso dia nós somos envolvidos por coisas, sejam elas essas coisas fúteis, briguinhas, sejam questões de financeira, seja questão mas até de imoralidade, enfim. E a mensagem que Jesus exorta a igreja ao arrependimento imediato, ameaçando vir e lutar contra eles. Ele diz assim, a espada da minha boca, que é a Bíblia. Aqui no texto fala isso, né? Quem que leu aqui esse da igreja de Pérgamo, que ele fala, vê no final onde que está, que ele dizendo assim, com uma espada da minha boca, vou te ferir com a espada da minha boca. 16, você pode repetir para nós? E é interessante, olha o que nós falamos lá no início, que a maior biblioteca da região estava lá. E eles eram tão envolvidos com essa questão da literatura, dos ensinamentos dessa literatura, que eram oferecidos a eles, eram pessoas muito cultas, liam muito, envolviam muito nisso, envolvidos até com essa questão dos pergaminhos, escreviam demais, liam demais, eram envolvidos com isso, que Deus tratou a palavra, Deus tratou a Bíblia como espada da minha boca. Pegou eles em algo que eles eram especialistas, que era literatura, que era ler, que era escrever, pergaminho, desenvolveram ali, porque é algo característico deles. Eles lidavam especialmente com isso, né? E é uma igreja que o Senhor, ele repreendeu bastante ela. E ele diz assim, o vencedor receberá o maná escondido, que é um símbolo de provisão espiritual e vida de Cristo, e uma pedra branca com um novo nome, que representa aceitação e uma nova identidade pessoal em Deus. É uma palavra interessante. Deixa eu cuidar o horário aqui, irmãos, porque senão a gente ultrapassa, né? Falta um tanto aqui. Igreja de Tiatira, quem pode ler para nós aí?
Interessante, né? Uma palavra até maior assim que foi dada a essa igreja de Tiatira, que era uma igreja muito tolerante, uma igreja que aceitava tudo, né? Tá no meio dela lá, não, tudo bem. Eu vejo isso hoje muito no meio do povo judeu, né? Toleram tudo, não, mas aqui pode tudo, tá tudo certo. Esse dia até eu vi uma moça lá, que tem um programa no YouTube, um canal no YouTube, que ela mostra as coisas lá, né, históricas de Jerusalém e tal, de Israel. E ela fala isso, não, é os cristãos que cobram muito, que se não se entregar, não reconhecer, não tem a vida eterna. Não, nós, né, cada um tem a sua escolha, cada um não sei o quê. Então é como uma igreja tolerante. Eles também eram uma cidade que era especialista em artesanato, objetos de barro. Eles também a característica deles era essa. E o ponto-chave de Éfeso, aliás, de Tiatira, assim como Éfeso, né, tolera a heresia, mas Tiatira é uma igreja que a acolhe e ainda promove. Jesus elogia as suas obras, amor, fé, serviço, perseverança, mas condena a tolerância de uma falsa profetisa. E olha que é interessante aqui, né, que ele fala sobre Jezabel. Não tem nada a ver com a Jezabel, lá não tem nada a ver. Não sabe também se era o nome dela, se ela também foi colocado o nome dela como Jezabel em homenagem a outra Jezabel lá. Ou se Cristo simplesmente fala, né? Às vezes a gente fala isso, né? Olha, essa Jezabel aí, às vezes não é o nome, né? Mas ela é nominada como Jezabel porque entende que as práticas dela são a mesma. Então aqui não deixa claro se realmente o nome dela era Jezabel ou se ela foi taxada como uma Jezabel. Mas era uma mulher que praticava as mesmas coisas. Então a igreja permitiu a influência de uma mulher que chamava Jezabel, que se autodenominava profetisa, e ensinava os crentes a praticarem imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados a ídolos. Ela representa a sedução e o sincretismo religioso. E aqui que entra aquela doutrina de Balaque e Balaão. Ela era uma profetisa que levava a doutrina de Balaque e Balaão para o meio da igreja. Ela contaminava o povo cristão, o povo de Deus, ela contaminava com as suas heresias. E a gente vê isso no nosso dia e hoje, porque às vezes a igreja está tão envolvida nessa questão de querer viver esse sentimento, ui, que gostoso, ouvir uma palavra, uma revelação, está tão com vontade disso, que não se preocupa com quem é o mensageiro daquilo. E a gente tem visto demais, irmão, não estou falando que é todo mundo não, mas acontece muito, onde as pessoas vão atrás de uma profetisa ou de um profeta, que profetiza coisas que não é de Deus, que conduz por caminhos que não é de Deus. A Bíblia diz que pela árvore a gente conhece os frutos. E a gente ouve, mas muito mesmo, principalmente nós que estamos aqui cuidando de pessoas, né? As pessoas ouvem, olha, mas a fulana falou isso e tal. Eu falo, puxa vida, a gente fica naquela, eu falo que não é, eu falo que é, como é que é? E a gente acaba até tolerando, porque fala, a pessoa vai acreditando em tudo. E ela fazia o quê? Chamada de profetisa. Estava profetizando sobre vida. Às vezes falava coisa que a pessoa queria ouvir, né? Coisa que a pessoa gosta de ouvir, não que ela precisa ouvir. E aí, né, liberdade para poder viver tudo isso, ia contaminando o povo de Deus. E a igreja ia sendo tolerante. Eu não sei se é porque era uma mulher que tinha boas posses, eu não sei porque, às vezes, ela era muito querida. E a gente encontra dificuldade quando a gente tem que falar, às vezes, alguma coisa contra pessoas que estão lá fora profetizando coisas. Irmão, vocês não têm ideia. Porque a pessoa já vem com a mentalidade dele pronta. Ele diz para nós, olha, porque a profetisa tal falou assim. Se você for contra na hora de dizer, olha, irmão, não está certo isso daí, a pessoa fica revoltada. Porque alegrou o coração dela. Então imagina isso que esse povo estava vivendo aqui. Então permitiu a influência dessa mulher, essa Jezabel, que se autodenominava profetisa, ensinava os crentes a praticarem imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados a ídolos, e ela representa a sedução e o secretismo religioso. E, né, como eu disse, ela não pode ser um nome, mas às vezes uma referência. E interessante esse texto que foi falado do capítulo 2, versículo 24, conhecer profundamente as coisas de Satanás. Olha como é que é interessante. Ela ensinava assim, olha, para você poder viver uma vida de cristão, você precisa conhecer profundamente as coisas de Satanás. E a pessoa ia conhecer as coisas de Satanás. Eu fico pensando, gente, como que alguém tem interesse de conhecer profundamente as coisas de Satanás? A troco de quê?
Qual é o sentido? Nós estamos vendo isso aqui hoje, irmãos. Eu estava conversando com os irmãos. Semana passada e essa semana, eu ouvi de 4 pessoas, de uma pessoa da nossa cidade muito influente, que eu jamais imaginava, que está procurando o terreiro para poder entender sobre o que ela faz. Eu fiquei apavorado. E é por isso que às vezes a gente começa a ver as coisas darem errado, naquilo que a pessoa é envolvida, a gente não entende. Olha o que a gente vive hoje, aquilo que eles viveram lá. Quando ela diz, olha, para conhecer profundamente as coisas de Satanás. E aí o texto está dizendo que a irmã leu ali, né? Se a irmã conseguir achar aí, que diz, aqueles que não se interessaram em conhecer a profundidade. Você consegue encontrar aí, irmã? Deixa eu ver se fica fácil de ver aqui. É interessante a gente poder falar sobre isso daí, porque, acho que é o 24, né? Tá, lê ele para nós então, Rafael. É isso aí, exatamente. Aí o Senhor vai separando, ele diz, olha, aqueles que não se interessaram em fazer isso, vem para cá. Porque certamente os outros aí já estão tudo ferrado. Porque quando a gente vê, e é interessante falar isso aqui assim, de forma bem aberta, quando a pessoa vai, não, olha, eu preciso conhecer profundamente as coisas de Satanás para poder viver. Depois que você vai, irmãos, e faz alianças lá dentro, a Lena pode falar com autoridade sobre isso, porque conhece essa área, né? Você fazer aliança lá dentro, depois para sair dela, meu irmão, o diabo sempre vai cobrar a fatura dele, e a fatura dele nunca vai acabar, os boletos dele vai chegar para o resto da vida. Para que conhecer profundamente as coisas de Satanás, se você vai ter que pagar boleto por causa daquilo o resto da vida? Então ele está dizendo, para aqueles que não se interessaram por isso, sai fora. Então Jesus adverte que ele lançará Jezabel e os seus seguidores em grande tribulação, a menos que se arrependam. O julgamento será severo, mas justo. Para os crentes que se mantiverem fiéis e não curvarem a falsa doutrina, a mensagem é de encorajamento para que retenham o que tem, até que eu venha, ele diz. E os vencedores receberão autoridade sobre as nações e o poder de pastoreá-las com uma vara de ferro, e Jesus lhe dará a estrela da manhã, que representa o próprio Cristo e a sua glória. Então ele fala, né, lança, porque é um povo ligado muito a essa questão de imagens, enfim, também era um povo envolvido com isso. Vamos lá, vamos para Sardes agora. Alguém pode ler aí? Sardes, por favor. Já estamos finalizando. A igreja de Sardes era a característica de uma igreja assim que eles eram um povo muito rico, né? Trabalhava com ouro, com lã, por isso que aí no texto o Senhor fala que vocês se vistam de vestiduras brancas, né? Era o que eles entendiam, eles entendiam de tecido, de roupa, de vestimenta, eles entendiam. Mas era um povo muito arrogante, um povo soberbo, sabichão, né? Um povo que era cheio de si. Eles se sentiam imbatíveis, uma cidade fortificada, fortalecida. Era um povo que estava seguro naquilo que eles entendiam que eles tinham, né? A obra da vida deles, a caminhada da igreja, era meio que oba-oba, né? Vamos no oba-oba e tal, sabe? Aquela coisa de, vamos cantar, vamos louvar, vamos deixar tudo acontecer, né? Tudo zen, tudo legal. Era um povo do culto do oba-oba, pode tudo, né? Está liberado para que a gente tenha mais gente, era uma igreja grande, igreja poderosa, forte financeiramente também, abastada financeiramente, ou seja, uma igreja que não precisava de nada. A igreja de Sardes é a mais criticada de todas. Olha, a igreja que mais tinha, que mais possuía, que estava mais abastada, foi aquela que foi mais criticada.
Jesus a descreve como tendo o nome de que vive, mas está morta. Aqui que chegou aquele texto que nós falamos, né? Qual era o nome dessa igreja? Aqui não fala. Mas eu entendo que ela tinha um nome. Comunidade Vida, alguma coisa assim. Tem um nome de vida, mas está morta. E por isso que eu entendo que talvez seja, cada uma delas tem um nome, tem uma vertente, né? A igreja de Sardes mantinha a aparência de atividade e vida, mas não possuía vitalidade espiritual. As suas obras não eram completas aos olhos de Deus. A fé havia se esvaziado de significado, tornando-se uma formalidade sem poder. A exortação é para que acordem, fortaleçam o que resta e se lembrem de como receber uma palavra, obedecendo a ela. Jesus adverte que se eles não despertarem, ele virá como um ladrão, ou seja, de surpresa para o julgamento. Aqui é uma outra questão, uma cidade rica, bem fortalecida, bem protegida, bem guardada, eles se sentiam totalmente seguros. O que mais corria o risco para eles lá? Era ladrão, porque eles eram ricos. Então Jesus falou na linguagem que eles podiam entender. Eu vou vir como um ladrão, hein? Vocês não vão nem perceber. Quando eu chegar, já era. Para que eles pudessem entender. E aí ele tem uma promessa para ela. O vencedor terá suas vestes brancas. Novamente, aqui ele faz uma alusão àquilo que eles mais entendiam. Terá o seu nome não riscado do livro da vida. E o seu nome será confessado diante de Deus e dos anjos. É interessante que mesmo a igreja que estava se perdendo no meio do caminho, o Senhor tinha boas promessas para ela. Eu queria falar um pouco mais sobre essa igreja, mas nós estamos aqui passando o nosso tempo. Eu até queria ver com os irmãos, daqui a pouquinho a gente pode fazer uma pausa, ou a gente tocar e finalizar até o fim. O que vocês preferem? A gente faz uma pausa, vamos finalizar e depois... Fala aí, gente, um de cada vez. Faz uma pausa então. Vamos finalizar essa aqui e a gente faz uma pausa, tá? Igreja de Filadélfia, quem pode ler para nós aí essa igreja abençoada? Olha que é interessante, a outra característica dessa igreja também fiel, né? Uma igreja fiel, uma igreja que o Senhor não fez críticas a ela. E olha a característica, uma igreja pequena, desprezada, pobre, era uma igreja composta por muitos escravos, né? Pessoas aí sem posse, uma igreja muito perseguida, mais uma igreja extremamente perseguida por judeus. E por isso que o texto ali está dizendo sinagoga de Satanás. Olha que interessante, irmãos, que palavra dura. Né, o judeu olhar isso aqui, ele vai excomungar nós. A sinagoga é o lugar, né, para quem não sabe, é a igreja dos judeus. E eles, sinagoga de Satanás, um monte de perseguidor, de matador de crente lá dentro. E tudo isso faz a gente refletir, né? A gente às vezes quer romantizar, quer, né, o de Deus, o povo judeu, o povo perseguidor, queria matar os crentes, e às vezes tem muitos que querem até hoje, né? Os judeus diziam que eles não tinham parte do reino, eles jogavam isso na cara deles, que eles não tinham parte do reino, porque eles não eram filhos de Abraão, não tinha parte do reino, não, vocês são tudo, né? O ponto-chave, assim como Esmirna, na igreja de Filadélfia, não recebe nenhuma repreensão de Jesus. É elogiada por sua perseverança, obediência e fidelidade, mesmo com pouca força. Eles não tinham grande poder ou influência, mas eram fiéis à palavra e não negaram o nome de Jesus. Eles enfrentavam a oposição da sinagoga de Satanás, que eram judeus que se opunham ao cristianismo, mas mantiveram a sua integridade. Jesus promete abrir uma porta que ninguém pode fechar, representando uma oportunidade para a pregação do Evangelho. Eles serão guardados da hora da provação que virá sobre todo mundo. A instrução é simples: segura o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E ele diz que o vencedor será feito uma coluna do templo de Deus, nunca mais sairá dele, e terá o nome de Deus, o nome da Nova Jerusalém e o novo nome de Jesus escrito sobre eles. Jesus nunca deixou em nenhuma delas de dar algum tipo de observação. Ele disse para eles: olha, segura o que vocês têm aí, hein? Que ninguém tome isso de vocês. É uma observação interessante, tem, para quem está firmado na sua fé. E ele orienta, né, para dizer, só vou dar aqui uma dica. Não é uma dica, irmãos. É para dizer, para segurar mesmo, para firmar. Porque ele está dizendo, mais uma vez, que virão tempos de tribulação e de luta. Mas que vai proteger eles nesse tempo de tribulação e de luta. Né? Então, que a gente tenha esse, primeiro, de uma igreja onde muitos viam como uma igreja derrotada, não tinha nada, mas estava agradando o coração de Deus. Olha como que a visão de Jesus é muito longe do que a nossa visão. Às vezes nós olhamos e vemos aquela igreja grande, né, suntuosa, enorme, aquele movimento.
E aí, por outro lado, vê uma igreja pequenininha e fala, essa igreja aqui não vai para a Bahia não, né? Mas aí Cristo ora de forma diferente. Ele diz assim, aquela ali é que me agrada. A outra não está me agradando, nós vamos ver isso em outras aqui, né? Deixa eu ver se a gente faz uma pausa agora. Vamos fazer uma pausa que deu 1 hora aqui de... Aqui a gente tem as igrejas de Laodiceia, isso, é a última igreja, né? Ou vamos terminar essa aqui, depois a gente só finaliza, pode ser? Vamos finalizar isso aqui então. Laodiceia, quem encontrou aí para ler para nós a igreja de Laodiceia? Coisa, né? Uma palavra dura para essa igreja. Característica dessa igreja. Por exemplo, por que o Senhor falou exatamente de forma que eles pudessem entender o que Cristo queria falar? Ele diz, vocês não são morno e nem são frio. Vocês não são quente e nem são frio. Vocês são morno. Estou a ponto de vomitar da minha boca. Lá existia um rio que passava lá pela cidade de Laodiceia, e ele vinha de uma região, como ali, por exemplo, Caldas Novas. Como é que chama? Termais. Esse rio eram águas termais, que saía de uma montanha, descia muito quente, e vinha. Quando chegava lá na cidade, aquela água estava morna. E 2 características dela. Primeiro, era uma água morna, e ela não era uma água potável, ela não servia para ninguém beber. Qualquer um que bebesse dela vomitava. Então Jesus usou justamente aquilo que eles mais entendiam, que era essa água, para mostrar para eles que eles estavam mornos, que não servia de jeito. Não dava para ser daquele jeito. Uma outra semelhança interessante, um outro ensinamento que Cristo dá, dessas características da igreja de Laodiceia, ela foi conhecida como um centro bancário. Era uma cidade onde financeiramente tinha um envolvimento muito grande, pessoas que vinham de fora para fazer negócios financeiros, compra, venda e tal. E ali era um lugar de vendedores e compradores, era um lugar de comércio, de negócios, grandes negócios, inclusive, né, para isso, usando os bancos ali, usando nessa questão, essa característica que era um centro bancário. A região também produzia lampreta e um tipo de colírio para os olhos. Era uma região características disso. Eles produziam uma lã que eles vendiam muito, e era essa característica de uma lã preta, e por isso que ele diz comprar vestiduras brancas, e o colírio que eles vendiam para as pessoas que caminhavam pelo deserto, para não deixar o olho secar. Era um local estratégico para isso. Então, eles vendiam muito. E aí o texto diz o quê? Você pode repetir, Matilde, quando fala do colírio ali? Jesus alcançava o coração deles e o nosso com mensagens que iam diretamente para aquilo que eles mais entendiam. Era a forma que eles tinham para entender. E outra coisa que Jesus falava, compre de mim. Depois ele diz, compre de mim. Porque era um povo consumista. Era um povo que comprava, tinha muito dinheiro, tinha muitos recursos, e comprava e vendia, negociava. Ele diz, não, compre de mim. Compre de mim isso, porque ele quer alcançar eles com essa mensagem. Essa última e mais severamente criticada, foi a mais criticada entre todos, das 7 igrejas. Jesus a condena por sua autossuficiência, materialismo e mornidão espiritual. A igreja de Laodiceia se considerava rica e próspera, não precisava de nada, mas Jesus a via como desventurada, miserável, pobre, cega e nu. É aquilo que a gente estava falando agora há pouco. A igreja abastada, rica, poderosa, cheia de si. Aí Jesus diz para ela, você é pobre, cega, nua. A outra não tinha nada, era um povo escravo, arrebentado, igrejinha pequenininha, não conseguia pagar nem as contas. E Jesus diz para ela, você é rica, você é poderosa. Olha como que a visão de Cristo é diferente da nossa. Sua fé era morna, não era quente nem fria. Totalmente sem fé. Eles eram indiferentes. Tanto faz. A repreensão é direta. Vou vomitar você da minha boca. O remédio para a sua condição é um conselho. Comprar de Jesus ouro refinado pelo fogo, roupas brancas e colírio para a sua visão espiritual. Amados, é tão interessante. Eu olho para essa igreja, vamos imaginar olhando para nós. Jesus olha para a nossa desgraça total, para a nossa situação de podridão. Mas aí ele diz para essa igreja, né, que foi entre todas a igreja mais criticada, mas foi a que recebeu a mais bela promessa também, né? É interessante, quando a gente vai lendo, a gente se emociona. A mais bela promessa de todos, mostrando a paciência, o amor de Jesus. Mesmo para a igreja mais imperfeita, ele coloca do lado de fora a porta. E olha que é interessante, é um outro ensinamento que a gente tem.
A igreja está lá cheia, poderosa, dona de si, não precisava de nada. Aí Jesus está dizendo assim, e é interessante que lá, ele não está falando para o povo lá da cidade toda, olha povo, não, ele está dizendo para a igreja, pessoal, eu estou à porta e bato, vocês abrirem, eu vou entrar. Queridos, é uma coisa que mexeu comigo. Jesus pode estar à porta da igreja sem entrar nela, porque eles estavam tão indiferentes que não fazia diferença para eles Cristo entrar. Ele diz, eu estou à porta e bato, se vocês abrirem, eu vou entrar. Agora, se vocês não abrirem, eu vou ficar aqui de fora como eu estou. Ele estava do lado de fora daquela igreja, ele não estava participando de nada lá. Por isso que às vezes a gente pergunta, né? Por que Deus, vocês não me chamaram aí, gente, para participar disso não. Eu estou ficando de fora aqui. E ele está dizendo isso para essa igreja, né? Se alguém ouvir a voz e abrir a porta, em sua casa cearei com ele e ele comigo. A promessa ao vencedor, olha o que ele diz, é de se sentar com Jesus no trono. Meu Deus do céu, coisa linda. Quem que leu aí? Foi a Matilde, né? Você pode repetir só essa parte final, a promessa, Matilde? Que promessa tremenda de uma igreja que foi totalmente repreendida. Que coisa, né? Ele tratar de uma igreja como essa, não tinha. Verdadeiramente, Cristo não estava, né? Estava lá de fora esperando ser chamado para entrar. Mas ele dá uma promessa maravilhosa e tremenda. E a gente olha para nós como igreja também, né? Pessoalmente, e diz, Senhor, apesar de tudo aquilo que eu vivo, enfim, que eu sou, né, o Senhor ainda tem promessas para mim. Vamos ter uma pausa para a gente poder tomar para vocês terem esse material lá. Irmão, sobre alguma das igrejas aqui, ficou alguma coisa que é interessante a gente, que não ficou muito claro, ficou alguma coisa importante para a gente poder falar? Podemos seguir aqui, para a gente não matar o nosso tempo. Só para a gente poder trazer uma finalização de tudo isso que nós aprendemos, como eu falei, essas 7 igrejas, elas ficavam numa região chamada de Ásia Menor, que hoje compõe a Turquia. Todas elas hoje ficam dentro da Turquia. E por isso que às vezes a gente fica até encabulado. Puxa, mas é uma região geograficamente tão pequena, né, que hoje está ela totalmente dentro da Turquia. E interessante lembrar isso, umas igrejas, irmãos, que foram igrejas que receberam um recado diretamente do próprio Cristo. E essa região hoje tem 1% de cristão. Que coisa, assim, inimaginável. Uma igreja que foi tão visitada, que teve tanta presença de Jesus na vida dela, com essa visão, com essas revelações do apóstolo João. E hoje a Turquia tem 1% de cristãos. Deixa a gente encabulado. Por que Cristo falou tanto a essas igrejas? E uma outra questão que é importante também, essas igrejas elas foram igrejas apostólicas. Segundo alguns estudiosos, essas igrejas elas foram, a grande maioria delas, ou algumas delas, que foi nas viagens missionárias de Paulo, que elas foram criadas, essas igrejas foram fundadas, enfim, começaram, que foi ali mais ou menos entre 53 a 57 depois de Cristo, que essas igrejas foram fundadas, criadas na região por Paulo, por outros apóstolos. E a visão do apóstolo João foi uma visão que foi na ilha de Patmos, tá? Era uma ilha que o pastor falou bastante disso aqui na lição passada, mas é importante a gente lembrar. A ilha de Patmos era uma ilha meio que deserta, porque era um local onde criava-se as feras para levar para o Coliseu. E era uma prisão. Essa prisão, quando mandava algum tipo de prisioneiro para lá, muito provavelmente esse prisioneiro não voltava. Morria lá. Provavelmente, porque era um lugar de feras, era um lugar abandonado. Certamente o prisioneiro meio que tinha que se virar sozinho, né? E João, além de não morrer lá, ainda teve a revelação do Apocalipse, que ele recebeu lá, né? E os historiadores dizem que essa visão do apóstolo João foi mais ou menos entre 92 a 93 depois de Cristo. Então, vocês levando em consideração que as igrejas foram, estou falando isso mais ou menos, tá, irmãos? Não é nada preciso, não. Se essas igrejas nessa região da Ásia Menor foram fundadas e criadas aproximadamente entre 53 a 57 depois de Cristo, e a visão do apóstolo João foi mais ou menos em 92 depois de Cristo, elas tinham o quê? 30 anos?
Quem é bom de conta aí? 30 e poucos anos, irmãos, que essas igrejas existiam. E a grande maioria delas já estava nessa situação. E é interessante a gente pensar que, como eram igrejas apostólicas, foram igrejas que foram cuidadas por apóstolos, homens de Deus, João, Paulo, outros aqui, né, como esses próprios aqui que a Bíblia fala também. Era uma igreja para ser igrejas totalmente fortalecidas, revigoradas, igrejas com poder de Deus. Agora, como que uma igreja que foi criada por um apóstolo, viveu a experiência de Cristo lá através dos apóstolos, 30 anos depois estavam desfalecidas? E é por isso que a gente não entende quando a gente vê na Europa, Estados Unidos, até no Brasil mesmo, né, igrejas que estão, não minguando no sentido de pessoas, mas minguando no sentido espiritual, no sentido da palavra. Quando Cristo fala lá à igreja, lá, ó, eu vou, a palavra como espada na sua boca, ele diz para nós que ele nos dá essa característica, que a palavra dele é aquilo que vai nos conduzir. Essa questão do, né, de que a gente gosta também, e é bom mesmo esse né, sentir esse arrepio, essa alegria, é tudo muito bom, mas isso não pode ser aquilo que vai não pode ser a visão da nossa vida com Deus. A nossa vida com Deus é aquela igreja que é fortalecida, que tem uma base. Como essas menores aqui, todas elas Cristo falou, ó, você está firme aí, você está firmado, você não está vivendo de oba-oba, não. Quando a igreja começa a se sentir totalmente independente, né? Aquela igreja grandona, está crescendo, está bonita, financeiramente, tem que tomar cuidado, irmãos. Volta para o primeiro amor rapidamente, porque é o lugar onde Deus quer ela. Deus quer uma igreja rica, cheia de recursos para poder vestir? Quer. Deus quer uma igreja com pessoas abastadas, com pessoas prósperas? Quer. Porque Ele está dizendo isso. Olha o grande amor que ele destina para a última igreja que nós lemos aqui, dando promessas maravilhosas. Deus não gosta de igreja rica, Deus não gosta de rico. Pelo contrário, Ele não gosta das atitudes quando nós nos sentimos que já estamos abastados, não precisamos de mais nada. Então foram igrejas apostólicas, né? E interessante que alguns estudiosos dizem que alguns mais velhos dessas igrejas podem, inclusive, ter visto Jesus, porque são 30 e poucos anos, irmãos, de diferença ali. 30 e poucos anos, imagina, se contar tudo aqui de Cristo, mais os 33 anos dele e tal, aqui dá 90 anos. Vocês concordam comigo que não tem nenhum relato assim, oficial disso, de que alguns dessas igrejas viram Cristo? Mas pode ter acontecido, porque é um espaço de tempo muito pequeno. Muitos ali podem ter visto o mestre, e mesmo assim, estava aquela igreja naquela situação, né? E temos algumas características dessas igrejas. Por exemplo, a igreja de Esmirna era uma igreja pobre e Deus a via como rica. Enquanto a igreja de Laodiceia era rica e Deus a via como pobre. E ele não só via, mas ele falava. Né? Quando ele disse para a igreja de Esmirna, chamou ela de igreja rica, era a visão que ele tinha com relação a ela. E talvez até o sentimento da igreja naquele momento era esse, né? Ai, puxa vida, nós estamos com tanta necessidade, nós precisamos tanto, a gente queria tanto. Ai, Deus, eu estou vendo vocês como rica. É isso mesmo, vocês estão no caminho certo. E de repente a outra diz, não, eu sou rica, nós temos tudo, se precisar é só falar para nós. Aí Deus diz para ela, você é pobre, cega, nua. Né? Olha a visão de Deus que é a diferença da nossa. Por exemplo, nós encontramos 3 delas, Éfeso, Sardes e Laodiceia, que eram igrejas que estavam sendo atacadas por esfriamento. É a mesma característica em 3 igrejas diferentes, que é a igreja de Éfeso, Sardes e Laodiceia. Esfriamento. Igrejas que estavam se apegando a outras coisas, por exemplo, algumas delas da riqueza, de estar abastada, de ter muito, se apegava a isso e esfriava espiritualmente. Eu tenho conversado muito com a Lena, que ela tem trabalhado bastante nessas visitas, nesses aconselhamentos, e a gente fica sempre alinhando, conversando, e nós temos visto, irmão, nos últimos tempos, como tem pessoas sendo tratadas por Deus próximo de nós. Meu Deus do céu. Se vocês começarem a perceber coisas acontecendo, vocês vão ver o tanto de gente que está sendo tratada, irmãos. É por isso que a gente não entende porque que Deus tem nos chamado para o Apocalipse.
alertando para nós, nos chamando de igreja. Hoje eu vou trazer uma palavra hoje à noite, tá? Eu não ia nem falar que eu ia pregar, porque senão já começa a esvaziar. Mas a palavra não é minha não, irmãos, é de Cristo. Né? E eu só estou aqui para ser mensageiro dele. Mas nós temos visto assim, nos últimos tempos o tanto que Deus tem tratado aqui, em outras igrejas, em outros lugares, porque vem chegando a nós, a gente entende, Deus está tratando de gente aí. Como você quer ser tratado? Né? Nós vamos encontrar ainda 3 igrejas que tinham, nós encontramos uma aqui, né, que era rica. Olha a característica, uma rica que era chamada de pobre e uma pobre que era chamada de rica. 3 que tinha problema de esfriamento, Éfeso, Sardes e Laodiceia, e tinha 3 com problemas de as doutrinas dos nicolaítas, Éfeso, Pérgamo e Tiatira, sendo que Éfeso já foi até elogiada porque tinha vencido. Ela tinha tido problema com essas doutrinas dos nicolaítas, que também é algo sutil, sorrateiro, que foi minando as forças dela, né? Que a gente vê isso muito no meio da igreja, essa questão de que não dá nada não. Não dá nada não, está tranquilo, não dá nada não, principalmente aos jovens, né? Glória a Deus, tem um monte de jovens aqui. Essa questão de não dar nada não, irmãos, eu já vi muita igreja ir para o buraco por conta disso. Não dá nada não, está tranquilo. Daqui a pouco está igual essas igrejas aqui, né? Que Deus está lá ó, dizendo, ó, eu tenho contra ti. A grande maioria delas é essa mesma palavra, pois eu tenho contra ti. Você imagina Jesus falar para mim que ele tem algo contra mim? Meu Deus do céu. Imagina Cristo falando para essa igreja, mas olha a igreja, mas eu tenho contra você. É contra a gente, meu irmão. Ou dizer, ó, estou aqui na porta batendo aqui, ninguém abre para mim entrar. Será que alguém não vai abrir? Olha as características. Problemas com doutrinas dos nicolaítas, que era aquilo que nós falamos, que ficou bem claro, que eles eram sorrateiros, colocava, né, principalmente nos homens e nos soldados, mulheres para levar eles à contaminação. Aí seduzia, né? Sexualmente, emocionalmente, aqueles homens, aqueles soldados, eles iam, daqui a pouquinho estavam comendo comidas sacrificadas a ídolos, e estavam daqui a pouco, não, vamos lá na minha igreja, vamos lá fazer uma batucada, né? É sempre assim, não dá nada não tem problema não. Vamos lá conhecer profundamente as coisas do diabo também, porque você só conhece de Deus, vamos conhecer o outro lado. Amado, esse negócio de conhecer o outro lado, não dá certo, não vai dar certo. E era isso que eles faziam. Essas 3 igrejas foram contaminadas por isso. Não, calma aí, vamos conhecer o outro lado lá, vamos ver como é que é, experimenta aí. É igual esse negócio de experimentar droga. Nossa, você precisa experimentar para você saber que não presta. E depois você não consegue sair mais, amado. Vai para o fundo do poço, se desgraça tudo, porque foi experimentar algo que... Quem que volta? O cara experimenta o crack uma vez e não volta nunca mais. O diabo é do mesmo jeito. Experimenta lá, depois não volta mais. A gente sabe qual é o preço a pagar para poder voltar. Né? Eu tive com a Helena conversando essa semana sobre uns irmãos aí que firme aqui na igreja, vivendo junto com a gente. Aí foram experimentar isso, né? Estão lá pagando um preço, meus irmãos, que a gente nem sabe. A gente olha até e fala, meu Deus, nós vamos orar, como que vai resolver essa situação? Ficou muito caro demais. A gente nem tem tempo para pagar muito preço por essas pessoas, não tem nem ânimo às vezes, porque eram pessoas que conviviam com a gente. O que custava estar segurado nas nossas mãos? Não custava nada estar aqui sofrendo junto com a gente, caindo, levantando, tomando soco, mas vivendo aqui, junto com a gente. Isso é igreja. Quando Cristo falou essas 7 igrejas aqui, vocês concordam comigo que ele poderia ter falado com os bispos dessa igreja? Aqui está falando, nós falamos daqueles que foram mortos lá, né? É um seu nome difícil, Cefas, e o outro eu não lembro mais, mas está aqui, Policarpo. Ele poderia dizer, olha, eu vou falar para esse bispo, e daí o bispo fala para as 7 igrejas. Não, ele manda uma carta para cada uma delas, e falando exatamente as características de cada uma. Tem gente assada, tem gente que está fazendo isso, um pouco está, o outro pouco não está. Ele separou um pouco para poder dizer. Porque ele nos enxerga assim. O Senhor, ele nos vê assim. Então tinha essas 3 igrejas com esse tipo de problema também. As doutrinas dos nicolaítas, que é Pérgamo, Tiatira e Éfeso, sendo que Éfeso já tinha vencido
Inclusive, Cristo dá essa observação, né? Olha, porque já vencestes essas doutrinas, né? Em outras palavras, parabéns para vocês. Duas delas foram fiéis e aprovadas, mas com recomendações, que foram Esmirna e Filadélfia. Que foram essas que a gente falou que foram aprovadas, mas que nós temos grandes ensinamentos. Eu, particularmente, quero estudar mais sobre essas duas igrejas que foram aprovadas. O que elas foram tão boas e aprovadas e o que elas passaram? Tem ensinamentos grandiosos para nós ali. E uma delas, né, que foi acomodada, estava no automático, que é a Laodiceia, e que nem sempre quando, né, eu quero deixar esse ensinamento para nós, nem sempre quando tudo vai bem, está tudo bem. Vai tudo bem, mas não está bem. As coisas vão bem, mas não está bem, gente. Precisamos ficar atentos a isso. Recursos, pessoas trabalhando, tudo terceirizado, né? Quer ir lá? Toma dinheiro. Eu tenho muito medo disso. Olha, fala com o Abel, que ele fala com um e com o outro, os outros resolvem. Isso é terceirização. Não é que a gente não quer que as pessoas ajudem, a gente quer. Só que às vezes a gente quer escolher o lado mais fácil. Precisamos ajudar um irmão aqui, irmão. Vamos levantar uma oferta aqui? Vamos. Aí cada um tira aqui do seu, dá ajuda o irmão. Só que a gente não faz aquilo que Cristo diz para a gente fazer. Que Ele diz, olha, vai lá, ora, abençoa. Eu contei aqui na última pregação que eu tive de um irmão, que eu estava em casa muito doente, e ele foi lá e ele deu uma palavra profética. Ele disse, eu vou orar por você, nós vamos trocar uma ideia aqui, mas antes de tudo, levanta, toma um banho. Toma um banho aí para ele. E foi uma palavra profética. Eu me levantei e nunca mais deitei. Porque daquele jeito que eu estava, eu ia morrer. O que faltava era uma palavra profética, era algo, não uma palavra de Deus, alguém que viesse como instrumento para dizer assim, levanta. E é isso que Cristo está falando para nós. Nós, como igreja, nós somos assim. É aqui, é o que está aqui. É um ajudando o outro, vendo o defeito um do outro, né? E tem eu trouxe até aqui, eu creio que não vai dar tempo de ler, porque o tempo já passou, uma palavra um texto do pastor, do reverendo Hernando Dias Lopes, que é muito claro sobre isso, o que é ser igreja. 7 igrejas tinham recomendação para cada uma de um jeito, cada uma de uma forma serve para nós como uma igreja só, saber que dentro da nossa igreja pode ter 7 igrejas, cada uma com a característica, com a forma, com jeito, com defeitos, com qualidades, mas ele diz, olha, fica aí, fica junto, é lugar de cura. Aqui é a UTI para nós sermos transformados, curados e tratados. Agora, se eu saio, meu irmão, fica mais caro para mim poder ser curado depois, né? Então, foi a igreja mais criticada, mas foi a igreja com as maiores promessas também. As grandes promessas foram dadas mais a essa igreja, porque certamente Cristo sabia que a partir do momento da recuperação delas, imagina uma igreja com recurso financeiro, com gente capacitada, com gente preparada para aquilo, com poder do Espírito Santo na vida dela, ninguém segura. Essa é a verdade, ninguém segura. Com todas as características juntas, um monte de gente com dons diferentes, fazendo um monte de coisa diferente, é uma igreja que ninguém segura. Então, é uma igreja que pode ter boas promessas para nós. Então, diante de tudo isso, o que nós queremos ser como igreja? O que nós queremos viver como igreja? E só para finalizar um texto aqui, que essas igrejas do Apocalipse, sob o olhar detalhado de Jesus, capítulo 2 e 3, nos encontramos a igreja sob o olhar de Deus, o Senhor da igreja, com os seus olhos como chama de fogo. Sabe o que o pecado faz? Separa-nos de Deus, da vida e dos outros. O pecado segrega, e o que o Evangelho faz? O Evangelho une de volta o ser humano a Deus e insere uma comunidade de amor. Eugene Peterson afirma que a vida de fé revelada e cultivada nas narrativas bíblicas é altamente pessoal, mas nunca apenas isso. Há sempre família, tribo, nação, igreja. O amor e a salvação de Deus são revelados e vivenciados na reunião do povo, não no isolamento de cada indivíduo. E eu deixo aqui o maior exemplo disso. Imagina eu, João, apóstolo de Deus, na ilha de Patmos. O cara estava lá na ilha de Patmos e, de repente, ele foi levado em espírito. Foi, posso dizer, transladado. Alguém consegue entender o que o João viveu? Ele foi literalmente tirado da terra e levado ao céu. Aí, de repente, ele se prostra diante do anjo, porque certamente era uma atmosfera fora do comum, fora do natural,
E aí começa a dizer, veja isso, olha aquilo, abre a porta, veja, tal. João poderia sair dali e falar, eu estou pronto para a fera me comer. Quero saber disso aqui mais não. Eu estou pronto para não voltar para cá, não quero voltar nunca mais para essa terra. Não. Ele voltou e falou, você sabe quem que precisa disso aqui que eu vi? A igreja. A igreja precisa disso, eu não posso viver isso só para mim. É muito egoísmo da minha parte, não é o que Deus quer. Então, quando é revelado a mim ou a algum de vocês uma palavra da parte de Deus, ela não, só para mim, ó, legal. Não, irmão, tem que ser, a igreja precisa ser edificada. Nós temos orado nos últimos dias aqui na madrugada para que Deus dê dons à igreja. Distribua dons no meio da igreja. Nós temos orado por isso aqui. Eu tenho pedido um especialmente. Mas não é só para mim dizer, eu estou com a carteirinha aqui, vou dar carteirada agora, eu tenho dom de cura, receba, pá. Não, é para a edificação da igreja. Se a igreja não for edificada com isso, meu irmão, esquece disso aí, não vai servir para mim só, eu vou morrer e vou ser canonizado. Tem um monte sendo canonizado aí. Não é isso que Deus quer, Ele quer que nós usemos aquilo que Ele tem feito para nós, para a gente viver como igreja, essa comunidade aqui, ó, cada um servindo, vivendo, utilizando aquilo que Deus tem, as ferramentas que Deus tem colocado na vida de cada um.